Olá, minhas queridas amigas e queridos amigos do Revisão PGE. Tudo bem, pessoal? Uma honra muito grande, um orgulho enorme estar aqui com vocês para esse bate-papo, para essa revisão de Direito Processual Civil, pensando no nosso concurso para a Procuradoria do Estado do Mato Grosso do Sul. Aliás, lindíssimo estado. Pessoal, permitam uma breve apresentação. Meu nome é Maurício Ferreira Cunha. Eu sou juiz de direito e atuo junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais há 24 anos. Atualmente eu sou titular de uma vara de juizados especiais na comarca de Poços de Caldas, aliás, de onde estamos fazendo esta gravação com o nosso querido amigo Edu, que está aqui na retaguarda. Sou também mestre e doutor em Direito Processual e professor de Direito Processual Civil aqui dessa casa maravilhosa que é o Revisão PGE. Tá certo? Eu vou colocar aqui para vocês, pessoal, os nossos canais de contato, tá bom? Nessa nossa singela apresentação. Por favor, Edu, por gentileza. Obrigado, amigo. Aí está, pessoal. Nós temos um perfil jurídico no Instagram, onde nós colocamos dicas diárias, que é o Cunha Pro Civil. Aqui é um grupo de estudos no Telegram, pessoal, mas é voltado para a magistratura estadual, tá bom? Com dicas também que nós colocamos, diferentes daquelas do Instagram, que é o Cunha Pro Civil. E este aqui, pessoal, é meu único e-mail, tá? Eu só tenho esse e-mail aqui, que é o cunhaprocivil@gmail.com. Então, se vocês quiserem trocar alguma ideia, tiverem dúvidas, por favor, me escrevam, eu estarei inteiramente à disposição, tá certo? É isso, pessoal. Então, vamos lá. Bom, nós estamos diante do 14º concurso para ingresso na Procuradoria do Estado do Mato Grosso do Sul. Prova agora no dia 19 de dezembro, não é? E nós sabemos que essa nossa prova, ela terá a duração de 5 horas, são 100 questões, são 5 alternativas e 11 disciplinas a serem abordadas ao longo dessas 100 questões. Nós sabemos muito bem também que a execução será feita pela Sebrasp, né? Ou pelo Sebrasp, melhor dizendo, né? Método CESP de seleção, e também a execução do concurso se dará pela comissão organizadora, né, do concurso da Procuradoria-Geral do Estado do Mato Grosso do Sul, e participação de representante da OAB. Né? Dito isso, como a execução do concurso será nesse sentido, o que é que eu fiz, pessoal? Eu dei uma olhadinha na última prova, né, do concurso para a Procuradoria do Estado do Mato Grosso do Sul, e lá fui pesquisar o que é que nós tivemos de processo civil. Pessoal, nós tivemos muitas questões, né, de direito processual civil. Eu fiz um apanhado muito rápido aqui, eu vou pedir para que o Edu coloque na telinha, pessoal, só para vocês terem uma ideia do que é que aconteceu no último certame. Vamos lá, Edu, por favor. Muito obrigado, Edu. Aí está, pessoal. Olha, nós tivemos 3 questões praticamente sobre teoria geral dos recursos e recursos em espécie. Bastante coisa, né? Uma questão sobre desconsideração da personalidade jurídica, uma questão sobre juizado especial da Fazenda Pública, uma questão sobre agravos em segundo grau. O que serão esses agravos em segundo grau? O agravo interno e o agravo em respe ou em restre. O agravo interno no 1021, cabível contra decisões monocráticas, né, do relator, e o agravo em respe ou em restre, que é cabível quando da inadmissibilidade de um respe ou de um restre previsto lá no artigo 1042 do nosso CPC. Que mais, Edu, que a gente teve? Vamos lá, por favor. Obrigado, meu amigo. Uma questão sobre liminares contra o poder público, 2 questões sobre competência, um número bom também, né? Se a gente pegar as questões de competência e recursos, só aí já deram 5. Uma questão sobre provas, né, sobre direito probatório, uma sobre cumprimento de sentença envolvendo obrigação de pagamento de quantia certa. E, para finalizar, uma questão sobre intimação e prazos, uma sobre IRDR, uma sobre respostas do réu, especificamente sobre contestação, e uma sobre direito intertemporal, e mais uma envolvendo desistência da ação e desistência recursal. Então, foi isso que nós tivemos. Ah, teve mais, Edu, por favor, mais 2. Esqueci. Perdão, amigos, perdão. Tem uma questão sobre contraditório substancial, vedação às decisões surpresa, e nessa mesma questão foi tratado do artigo 332, né, das hipóteses de julgamento de improcedência liminar do pedido, e agora sim, finalizando, uma questão sobre reclamação.
Amigos, vocês perceberam que os temas foram os mais variados, né? E se a gente for contar aqui, olha, eu vou contar rapidamente aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, acho que foram 18, 15, 16, 17, 18 questões. 18 questões de um total de 100 em direito processual civil, né? Um peso bem interessante. Dito isso, pessoal, o que é que eu penso que seria interessante nós abordarmos nessa rápida revisão? Primeiro, focarmos em temas que, não obstante tenham sido cobrados já na última prova, também podem ser cobrados. Podem ter uma outra, uma repetição, né, digamos, dessa abordagem, ou uma incidência também dessa temática na prova que nós faremos no domingo, no dia 19 de dezembro. Por exemplo, competência. Competência é um tema que não só em termos de Procuradoria do Estado, mas também se nós pegarmos concursos para a magistratura estadual, para o MP estadual, competência é um tema recorrente. Então, amigos, a minha primeira dica, a minha primeira sugestão para vocês é que nós lembremos algumas coisinhas a respeito de competência. Maurício, basta eu saber a distinção entre competência absoluta e competência relativa, dizer que a competência absoluta ela é inderrogável por convenção das partes e que ela pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, a qualquer tempo, e que a relativa ela não pode ser reconhecida de ofício, que nós temos a súmula 33 do STJ, que ambas podem ser alegadas como preliminar na contestação. Basta saber isso? Claro que não, não é? Nós precisamos aprofundar um pouquinho mais. Eu tô assim, me pautando, sabem, queridos amigos, em texto de lei. Eu imagino que nós tenhamos uma incidência de questões relacionadas a texto de lei, mas claro que também com cobrança jurisprudencial. O último certame teve disso, de acordo com o entendimento do STF, de acordo com o entendimento do STJ, e um pouquinho mais para frente a gente vai falar também a respeito de posicionamentos jurisprudenciais. Mas sobre competência especificamente, pessoal, vale a pena a gente lembrar, por exemplo, dos artigos 46 e 47, né? E por quê? Porque o 46 é aquele que trata daquela regra geral, dizendo o seguinte, permitam pegar aqui o nosso CPC rapidamente. 46 dizendo assim, regra geral, quase todos nós conhecemos. Olha, via de regra, as demandas devem ser propostas no foro de domicílio do réu. O 46 diz isso. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis, né, muito cuidado, a gente não está falando de bens imóveis, porque o 47 vai nos ajudar nesse sentido. Esta ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. A gente aprende isso desde os bancos acadêmicos, não é? E aí depois nós temos os parágrafos do 46, que eu recomendo humildemente a leitura também, pessoal, dizendo, olha, mas espera um pouquinho, e se por acaso o réu tiver mais do que um domicílio? Poxa, eu posso demandar contra aquele réu em qualquer desses domicílios, né? Se por acaso ele tiver mais de um. Não, Maurício, olha, é incerto ou desconhecido, diz o parágrafo 2º do 46, o domicílio do réu. Puxa, então onde que eu poderia demandar? Ele pode ser demandado onde ele foi encontrado ou mesmo no foro de domicílio do autor. Então, são características próprias, né, específicas. Se o réu tem domicílios incerto, se ele tem vários domicílios. Vejam o parágrafo 3º, porque o legislador se preocupou muito com isso, desde o CPC de 73, dizendo assim, olha, mas o réu não tem domicílio e também não tem residência no Brasil. E aí diz o parágrafo 3º, quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro do domicílio do autor. Perfeito, por quê? Porque ele reside fora do Brasil. Mas e se o autor também reside fora do Brasil? O legislador pensou nisso também. Quer dizer, o réu reside fora, o autor reside fora do Brasil. Ele quer demandar contra o réu aqui. A resposta do parágrafo 3º é, a ação será proposta em qualquer foro. Pode ser em Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul, pode ser em Florianópolis, ele vai demandar onde for a sua opção. E mais ainda, pessoal, para nós finalizarmos, né, até porque a gente tem uma novidade do parágrafo 5º que envolve execução fiscal. E como nós estamos falando de um concurso para a Procuradoria do Estado, nada melhor, não é? Mas o parágrafo 4º, primeiro do 46, pessoal, que diz assim, olha, havendo 2 ou mais réus com diferentes domicílios, ou seja, quando nós estivermos diante de uma hipótese de litisconsórcio passivo, mas com diferentes domicílios, serão demandados os réus no foro de qualquer deles,
a escolha do autor. Então o autor vai escolher, olha, é mais interessante demandar no foro desse réu. Por quê? Porque aqui é mais perto para mim também, os próprios litisconsortes passivos para eles também, em termos de distanciamento físico, etc, etc. Embora a gente esteja falando de processo eletrônico, é mais interessante, tá certo? Mas repito, desde que nós tenhamos um litisconsórcio passivo com diferentes domicílios. E para fechar, o parágrafo 5º dizendo: a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no foro de sua residência ou no do lugar onde for encontrado, né? Ou seja, a procuradoria ela vai demandar, vai ajuizar a execução fiscal no foro de domicílio, repito, do réu, no de sua residência ou no do lugar onde ele for encontrado. Mas como eu havia dito, amigos, nós estamos falando aqui de uma competência relacionada, né, às ações envolvendo direito real e direito pessoal, mas que trate de bens móveis. E aí a gente tem que falar do 47 também. Por quê, pessoal? Porque o 47 é um dispositivo que trata do foro competente quando nós estivermos falando de bens imóveis. E quando a gente fala de bens imóveis, vem aquela expressão em latim para nós, né? Forum rei site, foro do lugar da coisa, do lugar onde o bem imóvel está localizado. Aí o 47 diz assim: para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro de situação da coisa. Até aí nenhuma novidade, o chamado forum rei site, aquela expressãozinha em latim. Eu chamo a atenção dos queridos amigos para os dois parágrafozinhos do 47. O primeiro dizendo, olha, o autor pode optar pelo foro de domicílio do réu, quer dizer, nós estamos falando da possibilidade de opção pelo autor, mas atentem para as hipóteses, pessoal, tá bom? Isso pode ser questionado em alguma alternativa. O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se a regra é o foro da situação da coisa, mas o autor pode optar, repito, pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio recair sobre direito de propriedade, vizinhança, se o litígio não recair, perdão, né? Se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e denunciação de obra nova. Quer dizer, existe a opção do autor em demandar no foro do domicílio do réu ou no foro de eleição? Sim, mas desde que o objeto a ser discutido envolvendo aquele bem imóvel não, repito, não recaia sobre essas situações, que são a grande maioria. Então, amigos, via de regra, a demanda será proposta no foro da situação da coisa. É assim que vai funcionar, tá certo? Agora, se não recair sobre esses direitos, por exemplo, se recair sobre uso, usufruto, direito de habitação, aí tem a possibilidade de opção. Fora isso, é foro da situação da coisa, tá bom? Onde está localizado o bem imóvel. E finalizando, parágrafo 2º, dizendo que a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Então, a gente está falando de um foro, a gente está falando de um território, e normalmente território a gente vincula ao quê, pessoal? A competência relativa, né? Mas o próprio legislador vem e fala assim, olha, ações possessórias imobiliárias devem ser propostas no foro de situação da coisa e o juízo terá competência absoluta, mesmo em se tratando de foro, mesmo em se tratando de território. E vou fazer um alerta importantíssimo também, tá, pessoal, para vocês. Sempre que eu falo da competência envolvendo bens imóveis, me lembra o artigo 60. E por que me lembra o artigo 60, pessoal? Porque no artigo 60 a gente tem a chamada mitigação do princípio da territorialidade. Eu sempre faço essa observação quando falo do 47. E vou dizer para vocês por quê. Imaginem que nós tenhamos um bem imóvel que ocupe 2 estados da federação. Esse bem imóvel, a dimensão territorial dele é tamanha
que ele tem, sei lá, 60% dele num estado da federação, os outros 40% estão em outro estado da federação. Aí você fala assim, poxa, se eu tiver que demandar algo relacionado àquele bem imóvel, qual juízo será competente? A mitigação do princípio da territorialidade, esse é um dos exemplos, o 255 é outro exemplo, ela diz o seguinte, por conta do que dispõe o artigo 60. Se o imóvel se achar situado em mais de um em mais de um estado, em mais de um estado, comarca, seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo prevento estender-se-á sobre a totalidade do imóvel. O que é que eu estou querendo dizer para vocês aqui, meus queridos amigos? Qual que é o nosso grande objetivo quando a gente fala da mitigação do princípio da territorialidade? É bom que a gente já está estudando jurisdição também, né? Não deixa de ser uma dica interessante. Eu tenho um imóvel localizado, como eu falei para vocês, 60% no estado A, nem vou usar a comarca, vou usar o estado mesmo, tá? 60%, 40% no outro. Eu posso demandar em qualquer um deles, concordam? Ele tem espaço físico ocupando nos dois estados. Onde eu demandar, aquele juízo se tornará prevento. Pode ser no estado com 60%, no estado com 40%, ele se torna prevento. E a competência dele se estende sobre a totalidade do imóvel, tá bom? É muito importante a gente fazer essa rápida recordação, tá certo? E para além disso, meus amigos, em competência, eu recomendaria a vocês também, com toda a humildade do mundo, né, que nós dessemos uma olhadinha nos critérios de modificação da competência relativa. Critérios de modificação da competência relativa. Só para a gente fechar esse nosso pacote. Ah, Maurício, mas e os foros especiais? Né? Vale a pena a gente fazer uma observação rápida. Aqueles foros especiais que constam lá do artigo 53, valeria a pena a gente dar uma estudadinha, né, de última hora? Né? Sim, o 53 nós tivemos algumas alterações, não é? Por conta da entrada em vigência do CPC de 2015, então eu recomendaria sim para vocês, tá? Que vocês fizessem uma leiturazinha dos chamados foros especiais. Por quê? Por exemplo, vejam só no início, já falo de critérios de modificação da competência relativa, amigos, é bem rapidinho. É competente o foro, inciso 1º, para ação de divórcio, de separação, de anulação de casamento, reconhecimento ou dissolução de união estável. O foro do domicílio do guardião de filho incapaz. Quer dizer, diferentemente do CPC de 73, o que está sendo levado em consideração aqui para definir o critério de competência é se tem filho e se tem filho incapaz. Já começa logo de cara dizendo, para essas demandas, o foro competente será o foro de domicílio do guardião, de quem ficou com a guarda do filho incapaz. E aí vem a letra B dizendo, olha, não, é do último domicílio do casal, caso não tenha filho incapaz. E se por acaso, pessoal, nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal, vamos supor, eles moravam em Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul, na linda Campo Grande. Aí um foi morar em Fortaleza, o outro foi morar em Rio Branco, no Acre. O legislador também diz, olha, sem problemas, a ação deverá ser proposta no foro de domicílio do réu. E uma última hipótese também, que é a questão da possibilidade, né, de ser competente, melhor dizendo, o foro de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, que foi uma alteração que nós tivemos em 2019 no nosso CPC, foro de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei Maria da Penha, não é? Na Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. E os outros incisos também são muito importantes do 53, tá bom, pessoal? Recomendo muito a vocês fazerem uma leiturazinha rápida, é claro, para aqueles que gostam de estudar 1, 2 dias antes da prova, porque eu sei que tem alguns que preferem não estudar, né? Assistem a revisão, assim, por exemplo, na sexta-feira e deixam o sábado para descansar, para fazer a prova no domingo, né, amigos? E outro, os critérios de modificação da competência relativa, eu vou falar rapidamente para vocês aqui. A competência relativa, ela pode ser modificada, diferentemente da absoluta, não é? E aí a gente pode, então, entender que existe a conexão, a continência, a vontade das partes, quando a gente fala de cláusula de eleição de foro, aí vale a pena dar uma olhada no 63,
cláusula de eleição de foro, inclusive em relação à possibilidade de reconhecer a abusividade de uma cláusula de eleição de foro de ofício pelo magistrado, né? Nós temos um momento temporal ali para tanto. Meu microfone mexeu um pouquinho, mas já estou arrumando aqui, pessoal. Opa, deixa eu só colocar aqui para ficar melhor. Pronto. Não? Tá sim, deixa eu só arrumar, Edu. Peraí que já vai ficar bom já. Aí, ó. Pronto. Tá bom. Se não ficar bom, não tem problema. O importante é o som sair, né, pessoal? E além disso, a gente tem também a própria vontade do réu. É outro critério de modificação da competência relativa. Então, conexão, continência, vontade das partes, através da cláusula de eleição de foro, e também vontade do réu. Como vontade do réu? O réu tem que alegar a incompetência relativa do juízo na contestação. Ali é o momento procedimental limite, vocês sabem disso. Por quê, pessoal? Se ele não alegar, prorroga-se a competência, não é? E sobre conexão, sobre continência, sobre cláusula de eleição de foro, né? Que é a vontade das partes, e sobre vontade do réu, que eu falei rapidamente, eu recomendo principalmente uma leitura do 55, do 56 e do 57. Por quê, pessoal? Porque são dispositivos. O 55, por exemplo, trata da conexão. Estou com ele aberto aqui na minha frente. Detalhes muito simples, né, mas que podem fazer a diferença. Vejam só. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Pedido ou a causa de pedir. Nós estamos falando de uma conjunção alternativa. Cuidado se o examinador colocar pedido e causa de pedir. Aí a conjunção é aditiva, tá bom, pessoal? Muito cuidado com isso. Então, são detalhes que podem fazer a diferença, né? Por exemplo, também, pessoal, o próprio parágrafo 1º do 55, que reflete o entendimento sumulado já do STJ há um bom tempo. O parágrafo 1º, que diz assim, pessoal, os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já tiver sido sentenciado, e nem precisa fazer coisa julgada. Se os processos forem conexos, mas um deles já foi sentenciado, não há que se falar em conexão. Ah, mas não transitou em julgado, não tem problema. O STJ já reconhece isso através de súmula. A própria ministra Nancy Andrighi, na 3ª turma, já disse várias vezes que não há nenhuma necessidade de coisa julgada, tá bom, pessoal? E esse é o 55, que trata da conexão, e o 56 e o 57, que tratam da continência. E aí eu vou fazer minha última observação sobre competência. Vejam quanta coisa que a gente está falando só sobre competência. O 56 dizendo assim, dá-se a continência entre duas ou mais ações, quando? Quando elas tiverem em comum o quê? Vejam que quando nós falamos, né, em relação à conexão, no artigo 55, eu vou voltar lá só para fazer a leitura ipsis literis para vocês, nós falamos assim, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. São dois dos elementos da ação. Pedido, causa de pedir. Aí a gente vai para o 56, que fala da continência, e vocês vão perceber que a conjunção utilizada, repito, no 55 é alternativa. No 56, a conjunção é aditiva. Dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes, que é outro elemento da ação, são 3, né? Partes, pedido e causa de pedir. Então, é necessário que, para a gente reconhecer a continência, nós tenhamos identidade quanto às partes e à causa de pedir. Mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Então, quando a gente fala de conexão, a gente está falando de pedido ou causa de pedir. Quando a gente fala de continência, partes e causa de pedir. Tá bom, meus amigos? Por favor, não se esqueçam dessa observação que eu fiz aqui, humildemente, penso que seja importante, tá bom? Do artigo 56 e do 55. Falando de competência, eu acho que tá bom, a gente fez uma revisão rápida, nosso tempo é curto, a gente tem só uma horinha, né, pessoal? Então, vou tentar passar algumas outras dicas. Maurício, honorários advocatícios. Pelo levantamento que você fez, nenhuma observação foi feita, não é? Quanto aos honorários, verdade. E vocês sabem que quando nós falamos de honorários, principalmente envolvendo as procuradorias, né, do Estado, é importante a gente lembrar de 3, 4, 5, 6, 7, de 5 parágrafozinhos muito importantes do 85,
parágrafo 3º a 7º. Por quê, pessoal? Porque a gente está falando ali de honorários envolvendo a fazenda pública. E eu recomendo, Edu, para não os queridos amigos não ficarem tão cansados, né, de só ficar vendo a minha imagem, vamos colocar na telinha, por favor, o 85, parágrafo 7º. Por favor, Edu. Aí, muito obrigado, meu amigo. Aí está, pessoal. Por quê? Porque de honorários advocatícios, repito, o 85 ele remodelou completamente. Tanto é que nós estamos falando de um artigo com 19 parágrafos, só tratando de honorários. 19 parágrafos, né? Aliás, o parágrafo 19 é aquele que diz que os procuradores, né, perceberão honorários de sucumbência nos termos da lei, né? Os advogados públicos, né, perceberão honorários de sucumbência. Mas eu destaquei o 7º aqui, pessoal, só para a gente recordar que, a despeito do que diz o 3º, 4º, 5º e 6º, que também são importantes, mas o 7º, porque isso também já foi objeto de cobrança em concursos para procuradorias do Estado. Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a fazenda pública, que enseje a expedição de precatório, mas desde que nós temos uma condicionante, né, ela não tenha sido impugnada. Então, obviamente, se nós estamos falando de cumprimento de sentença envolvendo pagamento de quantia certa, pode voltar, Edu, por gentileza, amigão. Muito obrigado. Contra a fazenda pública, e que não tenha sido apresentada uma impugnação nos termos do 534, do 535, com as matérias que estão ali sendo indicadas, lembrando que a execução de título extrajudicial contra a fazenda pública está lá no 910, não foi impugnada, não há, e vai sejar a expedição de precatório, não há que se falar em honorários devidos. Tá bom, pessoal? Muito importante a gente fazer essa recordação. Fica aqui mais uma dica para vocês. Litisconsórcio. Maurício, litisconsórcio, último concurso, salvo engano, não teve questionamento, não é? Pois é. O que é que eu recomendaria? Lembrarmos, antes de mais nada, das espécies, né, de litisconsórcio. Litisconsórcio ativo, litisconsórcio passivo, quando é no ativo e no passivo, litisconsórcio misto, o litisconsórcio inicial, que a gente chama também de originário, né? Já começa ali na petição inicial, já coloco 4 pessoas no polo passivo, por exemplo, né? Litisconsórcio ulterior, que vem posteriormente, né, que acaba sendo chamado de litisconsórcio derivado também. O litisconsórcio facultativo, com a sua explicação no artigo 113, o necessário no 114, o litisconsórcio simples e o litisconsórcio unitário. Claro que é importante nós lembrarmos dessas espécies, né? E só fazendo uma observação, pessoal, rapidamente. Toda vez que se fala de litisconsórcio necessário, associa-se a ideia do litisconsórcio necessário também ser litisconsórcio unitário. Nem sempre, pessoal. Nem sempre. Cuidado, tá bom? Eu vou dar um exemplo para vocês. A ação de uso capião. Maurício, ainda temos ação de uso capião? Temos. Mas não está mais no CPC de 2015? Não, mas nada impede que eu ingresse com uma ação de uso capião. Não é? E aí eu vou mandar citar os confrontantes, né? Terceiros, por edital, aquela coisa toda. Pessoal, em uso capião, nós vamos ter um litisconsórcio necessário, mas que será simples. Eu posso ter uma decisão para cada um desses, dos confrontantes, dos citados por edital. Então, nem sempre o litisconsórcio é necessário e unitário. Pode ser necessário e simples, tá bom? Porque a ideia de unitário é uma sentença, uma só, né, igual para todos os litisconsortes. No simples, eu tenho uma sentença especificada, né, para cada um dos litisconsortes. E só lembrando, claro, que a uso capião, o ideal é que a gente faça através das vias extrajudiciais, como todos nós sabemos, em razão de alteração legislativa. Mas, volto a dizer, nada impede que eu ajuize uma ação de uso capião. E eu recomendaria a vocês, amigos, para finalizar litisconsórcio, né? A gente está passando bastante dica, hein, pessoal? Graças a Deus. E temos mais ainda, bastante informações aqui para vocês. Quanto a litisconsórcio, eu recomendaria a gente lembrar, a partir de agora, do litisconsórcio multitudinário, né? Que é aquele litisconsórcio facultativo, quando a gente tem um grande número de litigantes. E a gente tem previsão expressa no artigo 113, parágrafos 1º e 2º. Daqui a pouco o Edu vai colocar na tela para nós, pessoal. A expressão litisconsórcio multitudinário
foi criada pelo professor Cândido Rangel Dinamarco. Pelo menos na minha humilde opinião e nas pesquisas que nós sempre fizemos, o título litisconsórcio multitudinário, a primeira pessoa que eu ouvi falar foi do professor Cândido Rangel Dinamarco, nosso professor das Arcadas, né, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E qual que é o grande objetivo de você poder limitar esse litisconsórcio multitudinário? É porque você percebe que se continuar daquele jeito, você coloca, sei lá, 100 pessoas no polo passivo. Né? Isso pode acontecer. Isso pode comprometer a rápida solução do litígio, isso pode dificultar a defesa, isso pode dificultar o cumprimento de sentença. Então vamos limitar. Pensando principalmente na época dos processos físicos, não é? Era interessante, pessoal, eu me recordo de ter me deparado na prática com uma demanda, eu não vou me recordar assim, integralmente, né? Mas eu imagino que eram mais de 40 litisconsortes, né? E nós fizemos a divisão, nós colocamos dividimos os processos físicos, né? Em processos físicos, com 5 litigantes em cada uma no polo passivo. Então ficaram 8 processos, 8 vezes 5, 40, vamos imaginar, tá? Foi mais de 40, tenho certeza, mas vamos imaginar que tivessem sido 40. Foi justamente para não comprometer, repito, a rápida solução do litígio e também para não dificultar a defesa, muito menos o cumprimento de sentença, tá bom? Então vamos lá, Edu, coloca o litisconsórcio, por favor, multitudinário aí na tela para nós. Obrigado, meu querido amigo. Aí está, pessoal. 113, parágrafo 1º. O juiz poderá, ele não deverá, tá, pessoal? Poderá, uma faculdade, limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes. Em quais fases? Importante lembrar isso, hein, pessoal? Fase de conhecimento, tanto na liquidação de sentença quanto na execução também. Quer dizer, execução no sentido lato, né? Isso envolve cumprimento de sentença e execução de título extrajudicial. Quando? Quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. E, pessoal, um detalhe importante, quando se faz o requerimento para limitar os litisconsortes, né, o número de litisconsortes, esse requerimento interrompe, ou seja, não suspende, vocês sabem muito bem a diferença entre interromper e suspender. Isso significa que o prazo para manifestação-resposta será restituído integralmente. Integralmente. Não é, mas passaram alguns dias, vamos levar em consideração. Não. O prazo é restituído integralmente, tá? E ele recomeçará da intimação da decisão que o solucionar. Tudo bem, pessoal? Tá? Meus amigos, eu quis colocar aqui o litisconsórcio multitudinário. Falei de algumas espécies, não falei de todas, né, de litisconsórcio. Ainda teria litisconsórcio eventual, sucessivo, litisconsórcio alternativo, mas é só para a gente ter uma noção. Obrigado, querido Edu. É só para a gente ter uma noção nessa nossa rápida revisão, tá certo? Dito isso, pessoal, mais um tema que eu acho que é importante a gente fazer uma abordagem. Intervenção de terceiros. Caiu pergunta sobre desconsideração da personalidade jurídica, Maurício, no último certame. Você falou, nós tivemos uma questão sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pode cair alguma outra questão sobre desconsideração da personalidade jurídica? Pode, da mesma forma que caiu sobre competência, foram 2 questões, pode cair também. 3 questões sobre teoria geral dos recursos e recursos em espécie, também podemos ter. Recursos é uma temática que a gente não pode abrir mão, pessoal, de maneira alguma. Teoria geral dos recursos, os pressupostos de admissibilidade, cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, que é desistência e renúncia recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal, todos os pressupostos de admissibilidade são extremamente importantes. E, obviamente, características dos recursos em espécie. Eu tenho existe uma grande probabilidade de nós termos também questionamentos. Tivemos 3 questões no concurso anterior sobre teoria geral dos recursos e recursos em espécie. É tema que a gente não pode deixar de ver. Trabalhar os recursos para os tribunais superiores, né, extraordinário, especial, embargos de divergência em recurso especial, extraordinário, o ROC mesmo, né, o recurso ordinário constitucional, os agravos em segundo grau, agravo interno e o agravo em respe ou em reste são extremamente importantes. Então, da mesma forma que eu tratei competência e disse, olha, caiu, mas pode cair. Da mesma forma que eu falei de recursos, caíram 3 questões e pode cair novamente,
Desconsideração da personalidade jurídica pode cair sim, amigos, também. Novamente, né? Eu não deixaria de fazer aquela revisão. Mas, Maurício, que tipo de revisão em relação à desconsideração da personalidade jurídica? Legitimidade, quem é que pode requerer a instauração do incidente? Parte ou MP. O MP, quando lhe couber intervir no processo, né? Não se esqueçam que o MP vai intervir no processo como fiscal do ordenamento jurídico nas hipóteses do 178, não é mais como fiscal da lei, ele é custos iuris, não custos legis, mas, aliás, o MP nunca foi custos legis, ele é fiscal do ordenamento. A lei está ali dentro do ordenamento, evidentemente, não é? Mas, enfim, a parte é o MP, e o MP vai intervir como fiscal do ordenamento jurídico, mais outra dica para a gente recordar, né? Quando houver interesse de incapazes, interesse público ou social, que é o chamado interesse primário, lembram? E também nos litígios coletivos, envolvendo posse de terra rural ou urbana. Então, legitimidade é um ponto legal. Desconsideração inversa da personalidade jurídica, também está previsto. Cabimento. Quando que é possível termos desconsideração na personalidade jurídica? Em todas as fases do processo de conhecimento. No cumprimento de sentença, é perfeitamente possível. Na execução fundada em título executivo extrajudicial, é possível também. Ou seja, a desconsideração cabe praticamente em tudo, né? A gente lembrar. Lembrar que quando nós requeremos a desconsideração da personalidade jurídica junto com a petição inicial, você não suspende o processo. Mas se o feito estiver em andamento e você requer incidentalmente, vai suspender o processo, tá? Isso é extremamente importante. Lembrar que sócio, dependendo de se for desconsideração anormal, né, ou a inversa, sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se, para requerer as provas cabíveis, aí, tudo isso no prazo de 15 dias. Né? Lembrar também, meus queridos amigos, em relação à desconsideração da personalidade jurídica, que se por acaso for acolhido o pedido de desconsideração, né, a alienação ou a oneração de bens, ela será havida em fraude de execução, se assim for reconhecida, né? Ou seja, nós tivemos uma venda dos bens, alienação, oneração de bens. E se for reconhecida a fraude em execução, ela será ineficaz em relação ao requerente. Ela não será nula. É uma ineficácia, que é diferente da nulidade. Então, são características típicas próprias que podem ser cobradas, sim. E sobre intervenção de terceiros, para além da desconsideração, amigos, eu recomendaria amicus curiae. Nós temos 5 modalidades, né, de intervenção de terceiros. Assistência, pode cair bastante coisa assim. Assistência tem muita coisa, assistência simples, ou adesiva, litisconsorcial, né, ou qualificada, e todas as características envolvendo a própria assistência, cujo marco principal é o interesse jurídico. É isso que faz com que um assistente seja admitido, claro, antes tendo uma oitiva das partes. O juiz vai dialogar com as partes. Olha, alguém está querendo ingressar aqui como assistente. O que vocês dizem a respeito, né? É importante lembrar da assistência. É importante lembrar da denunciação da lide. Nossa Senhora! Denunciação da lide é uma modalidade de intervenção de terceiros extremamente importante, né? Ela é facultativa, né? Ela tem como característica, evidentemente, de você já poder ali resolver, chamando esse terceiro, denunciando da lide para ele, já poder tentar resolver tudo ali. Nós temos entendimentos simulados extremamente importantes envolvendo seguros, né? Quando a gente fala de denunciação da lide. A gente tem que lembrar, quando a gente fala do Estado, principalmente da possibilidade de direito de regresso depois se o Estado for condenado, em face do servidor que causou o dano, não é? Então não há necessidade do Estado denunciar da lide para o servidor, se só ele for demandado, deixa ele ser condenado, não tem problema, depois ele pode exercer direito de regresso contra o servidor. Também temos o chamamento ao processo, que é outra modalidade de intervenção de terceiros importantíssima, quando o réu, no prazo para contestação, fala: opa, peraí, não sou só eu que tenho que figurar aqui, tem mais gente que está devendo, vamos chamar todo mundo, né? Desconsideração da personalidade jurídica, que é a 4ª modalidade, a gente acabou de falar, e amicus curiae, a leitura do 138. Pessoal, 138 é fundamental quando a gente fala de amicus curiae. O juiz ou o relator, levando em consideração a importância da matéria, levando em consideração a especificidade do tema objeto da demanda, ou mesmo a própria repercussão social
da controvérsia, o juiz ou o relator poderá, não é que ele deverá, poderá, e através de uma decisão irrecorrível, ele pode, de ofício, Maurício, quer dizer que o juiz pode determinar, solicitar, que um amicus curiae de ofício contribua com seus conhecimentos técnicos, científicos naquela demanda? Pode, tanto o juiz quanto o relator, e a decisão é irrecorrível. Pode ser por requerimento das partes também, ou até mesmo o amicus curiae, espontaneamente vem e fala, excelência, eu quero intervir como amicus curiae, eu quero poder subsidiar para ajudá-los, né, nessa importantíssima temática. Às vezes envolve uma questão que, principalmente os operadores do direito, não são familiares. Né? Nós já tivemos, por exemplo, amicus curiae com uma participação essencial no Supremo Tribunal Federal, quando se discutia fertilização in vitro. Né? O que é que os ministros do Supremo sabem sobre fertilização in vitro? Né? Enfim, e pode ser pessoa natural, né? Pode ser pessoa jurídica, pode ser órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada. Essas informações são extremamente importantes. E pelo CPC, não se esqueçam, amigos, não se esqueçam, amicus curiae só pode opor embargos de declaração e recorrer da decisão que julgar o IRDR. Então, quando a gente pensar em recursos envolvendo amicus curiae, lembrem, por gentileza, amigos, tá? Só podem opor embargos de declaração, né, porque os embargos não são interpostos, eles são opostos, e recorrer da decisão que julgar o IRDR. Tudo isso está lá no artigo 138, tá certo? Fechando, então, intervenção de terceiros, pessoal. Advocacia pública, conforme o CPC estabelece. Sempre é bom lembrar, né? Nós temos artigos ali importantíssimos, 182, 183, 184, né? O 182 é básico, dizendo, olha, é da responsabilidade da advocacia pública defender, promover os interesses públicos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, por meio da representação judicial em todos os âmbitos federativos, né? Está lá no 182, das pessoas jurídicas de direito público que integram tanto a administração direta quanto a indireta. O 183 é aquele que fala do prazo em dobro para todas as suas manifestações, prazo em dobro, que não será aplicado quando nós tivermos prazo próprio. Se o prazo for próprio, é próprio, então não se conta prazo em dobro. E isso se aplica ao MP e isso se aplica à Defensoria Pública também. Né? Por exemplo, a gente falou do MP agora há pouco. Para ele intervir como fiscal do ordenamento jurídico, ele tem prazo próprio. O 178 fala 30 dias. Não é 60, não são 60, são 30 dias. E também o 183 fala da intimação pessoal dos procuradores, né, dos membros da advocacia pública, a intimação pessoal, que é aquela que se dá por carga, remessa ou meio eletrônico. Está lá no 183. 184, falando da responsabilidade civil e regressiva. A gente fez menção agora há pouco, né, questão do Estado ser condenado e depois exercer direito de regresso contra o servidor causador do dano. O membro da advocacia pública será civil e regressivamente responsável. Mas quando, pessoal? Diz o 184. Edu, tem ele aí na tela? Edu, coloca ele para nós, faz favor. Aí, amigo, obrigado. Perfeito, pessoal, né? Só para deixar bem claro, o membro da advocacia pública será civil e regressivamente responsável quando? Aí nós temos os elementos. Dolo, quando agir com dolo, ou fraude no exercício de suas funções. Dolo ou fraude. Cuidado quando o legislador colocar culpa, né? Colocar algum outro vício de consentimento. Tá certo? Mais uma dica importante. Maurício, pode cair alguma coisa relacionada a negócios jurídicos processuais? Lá do 190? Pode. Claro que pode, pessoal. Lembrem-se que o 190, né, ele tem um parágrafo único. O 190, ele fala da possibilidade de nós termos negócios jurídicos processuais atípicos. A cláusula de eleição de foro, que a gente falou, né, quando tratamos de competência, pessoal, é um negócio jurídico processual típico e tem previsibilidade no 63, então ele é típico. Mas é possível que nós tenhamos negócios jurídicos processuais atípicos. O 190 basicamente diz assim, ó, caso o processo verse de direitos que admitam autocomposição, é perfeitamente possível, né, as partes plenamente capazes
estipular mudanças, ajustes no procedimento. Para quê? Para ajustar o procedimento às especificidades da causa e convencionar sobre poderes, sobre ônus, sobre faculdades, sobre deveres processuais. E esses negócios jurídicos podem ser firmados antes ou durante o processo. Pessoal, autorregramento da vontade das partes. Extremamente importante nós lembrarmos dessa expressão. O juiz não é dono do processo. Nunca foi. Nunca será. As partes podem convencionar? Sim, conforme estabelece o caput do 190. Agora, o parágrafo único é importante, Edu. Nós separamos também, né, Edu? Coloque ele na telinha para nós, por favor. Obrigado, meu amigo. O parágrafo único fala do papel do juiz. Então, se por acaso nós tivermos alguma menção nesse sentido, o que o juiz faz, né, quando o negócio jurídico processual é celebrado? Ele pode, de ofício ou a requerimento, controlar a validade das convenções e recusar a aplicação somente, amigos, somente nos casos de nulidade ou, olha a conjunção alternativa aqui de novo, de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Amigos, repito, é somente. Por quê, pessoal? Nós estamos falando de negócios jurídicos processuais. Ah, Maurício, mas e a calendarização, por exemplo, né? Porque você está falando que o papel do juiz aí ele é limitado. A calendarização vincula o juiz e as partes. Não é? Que está no artigo seguinte, está no 191, tá certo? Mas as partes podem, é claro que elas vão firmar um negócio jurídico processual atípico, ou podem firmar, né? Um negócio jurídico processual atípico, vão comunicar ao juiz, e se o juiz perceber que não é a hipótese de recusar, aceitar, sem problema algum. O juiz só vai poder recusar nas situações mencionadas no parágrafo único do artigo 190. Né? Eu falei só da cláusula de eleição de foro quando eu falei de negócios típicos, né, pessoal? Mas nós temos outros. A calendarização é um negócio jurídico processual típico. Renúncia ao prazo, lá do 225, é negócio jurídico processual típico. Organização consensual do processo, quando a gente fala de saneamento feito pelas próprias partes para organizar de maneira consensual, lá no 357, parágrafo 2º, é típico, né? Adiamento, quando você quer adiar uma audiência, negociando, também é negócio jurídico processual típico. Olha, as partes convencionando nesse sentido. Convenção sobre ônus da prova. Aliás, o adiamento negociado da audiência está lá no 362, inciso 1º. Convenção sobre ônus da prova. As partes podem convencionar sobre ônus da prova. Não é inversão legal, não é inversão judicial, é inversão em razão de convenção das partes, que pode se dar antes ou durante o processo. Não é op legis nem op iudicis, é das próprias partes. A escolha consensual do perito, pessoal. As partes podem escolher o perito de maneira consensual. Está lá no 471. Quer dizer, nós temos vários negócios jurídicos processuais típicos estabelecidos no CPC. Né? Agora, o caput do 190, que a gente falou, a gente mostrou só o parágrafo único, ele é uma cláusula geral, né, da qual a gente extrai o subprincípio da atipicidade da negociação processual. Né? Então, dessa cláusula podem advir diversas espécies, né, de negócios jurídicos processuais atípicos. Isso traz um ar de democracia, pessoal, de legitimidade do Estado democrático de direito. Dizer, partes, vocês podem convencionar. O juiz vai recusar a aplicação só naquelas hipóteses. Então, vocês podem, por exemplo, firmar um acordo de ampliação ou de redução de prazos. Vocês podem firmar um acordo para superação do instituto da preclusão. Vocês podem acordar para substituir um bem que tenha sido constrito, um bem que tenha sido penhorado. Vocês podem convencionar para ratear despesas processuais. Partes, vocês podem convencionar no seguinte sentido: olha, vai ter prova pericial e a gente está aqui dispensando a participação de assistentes técnicos. É perfeitamente possível. Tá bom, amigos? Eu quero fazer só essa observação
rápida para vocês, porque é muita coisa, eu teria muita coisa para falar de negócios jurídicos processuais, mas o nosso tempo é muito curto, tá? Fica aí a sugestão. Tutelas provisórias. Outro item, pessoal, tutelas provisórias, a gente teve só a questão das liminares, né, contra o poder público no último concurso, sobre tutelas provisórias 294 a 311. Sempre importante a gente lembrar. Teoria do risco-proveito, a responsabilidade objetiva, que está lá no 300, parágrafo 1º, e também no 302, né, muito importante, porque a tutela provisória, ela é eventualmente concedida, né, pode ser também indeferida, mas ela é eventualmente concedida através de uma cognição sumária, de uma cognição superficial. Se ela é provisória, pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, não é? Por isso, teoria do risco-proveito. Se eu peço uma tutela provisória de urgência, vamos supor de natureza antecipada, porque as tutelas provisórias podem ser de urgência, antecipada e cautelar, ou de evidência, certo? Se eu peço uma tutela provisória de urgência de natureza antecipada incidentalmente, e o juiz me concede, eu tenho um proveito. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu estou diante de uma cognição sumária, então eu corro um risco, que ela pode ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por isso que se exige, em algumas situações, a prestação de caução. Para quê? Olha, porque se for... Imaginem um valor da causa altíssimo. É o caso de se conceder uma liminar numa tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Mas vocês imaginem, o valor da causa é altíssimo. O juiz, sabendo que pode ser revogada ou modificada lá na frente, ele vai falar, olha, parte, você requereu, eu vou até te dar. Tá? Você tem o fumus boniuris e o periculum in mora estão evidentes aí, estão muito bem demonstrados. Lembrando que em tutela de evidência você não precisa demonstrar o periculum in mora. Em 311 é importantíssimo nesse sentido, né? É só o fumus boniuris. O juiz pode falar, olha, fumus boniuris, periculum in mora presentes, tá bom? Por conta dessa tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Só que eu quero uma caução. E o STJ reconhece a teoria do risco-proveito, pessoal, e fala que é uma responsabilidade objetiva. Tá certo? Não se esqueçam disso. Estabilização da tutela antecipada concedida em caráter antecedente. Amigos, o 304 é muito claro no sentido de que o que vai fazer com que não se estabilize a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, eu estou falando do 304, mas ela também é tratada no 303. É somente a interposição de recurso. Mas o STJ, Maurício, pensando em Sebrasp, né? O STJ já decidiu certa feita que qualquer forma de insurgência seria suficiente para não estabilizar a tutela antecipada concedida em caráter antecedente. Uma contestação, uma forma qualquer de insurgência. Pois é, pessoal, mas não. O CPC é muito claro no sentido que é só recurso. Olhem o 304. E o próprio STJ depois, aliás, através de um julgado da primeira turma, salvo engano, de relatoria do ministro Sérgio Cuquina, o próprio STJ falou, olha, não, esse entendimento que era da terceira turma, esse entendimento está equivocado. Nada disso, não. O CPC fala, só não se estabiliza a tutela antecipada antecedente se for interposto o respectivo recurso, tá bom? Não se esqueçam também, amigos, que quando nós falamos de tutela antecipada em caráter antecedente, existe a possibilidade de ajuizamento de uma ação, que não se chama ação rescisória, ação, para rever, para reformar ou para invalidar. Essa ação pode ser ajuizada por qualquer das partes dentro do prazo de 2 anos, e esse prazo é contado da decisão que extinguiu o processo, tá bom? 311, amigos, se vocês puderem, depois deem uma olhadinha sobre a tutela de evidência. Nós temos ali 4 incisos, temos um parágrafo único, né? Nos incisos 2 e 3 de tutela de evidência, 2 e 3, o juiz pode deferir liminarmente inaudita altera parte. Só no 2 e no 3. No 2 e no 3. No inciso 1 e no 4, não. Por quê? Porque já teve contraditório. Então, se tiver um pedido de tutela de evidência, o juiz vai ter que ouvir a parte contrária antes, tá bom? E, obviamente, não há necessidade de demonstração do periculum in mora, da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Não, basta a fumacinha do bom direito, tá certo? Maurício, sobre respostas do réu. Saímos de tutela antecipada. Respostas do réu. Bom, nós tivemos uma questão sobre contestação. Vamos lembrar de reconvenção? Artigo 343. Reconvenção tem natureza jurídica de ação, todos nós sabemos.
O 343 é um dispositivo muito tranquilo, né? A reconvenção, se você contesta e reconvém, a reconvenção hoje é um tópico da contestação. Mas nada impede que você só reconvenha e você não conteste. Ah, Maurício, mas se eu for só reconvir, não contestei, eu sou revel. Sim, não tem problema. Mas aí a revelia, ela implica numa presunção iuris tantum, presunção relativa, não é absoluta, de veracidade dos fatos alegados pelo autor na inicial. Não é? Mas enfim, eu posso só querer reconvir, posso querer contestar e reconvir. E mais ainda, o 343 do CPC de 2015 traz duas possibilidades que não tínhamos no CPC de 73, mas que a jurisprudência já admitia há muito tempo, no sentido de que é possível reconvir em litisconsórcio com um terceiro, e é possível que o réu reconvenha contra o autor reconvindo e coloque um terceiro no polo passivo dessa reconvenção. Né? Pensando em credores solidários, devedores solidários, isso é perfeitamente possível. Tá bom? Reconvenção, artigo 343, dispositivo importantíssimo. Maurício, outro ponto importante, julgamento antecipado parcial do mérito. Julgamento antecipado do mérito, 355. Parcial, 356. Importantíssimo, é a primeira vez que a gente tem também positivado no CPC essa possibilidade de que o juiz julgue o mérito da demanda de forma parcial. O processo vai prosseguir, mas uma parte do mérito já é possível julgar ali. E entende o legislador que essa decisão, que julga o mérito antecipadamente de forma parcial, ela tem natureza jurídica de decisão interlocutória. Portanto, recurso cabível, agravo de instrumento. Já que falamos de agravo de instrumento rapidinho, né? Lembrar do 1015, né? Um rol taxativo que o STJ chama de taxatividade mitigada, tá certo? Lembramos de julgamento antecipado parcial do mérito. Amigos, sobre provas, nós tivemos uma questão, né, sobre direito probatório no concurso passado. Eu focaria, amigos, em prova emprestada, no 372. Né? Lembrem que a prova emprestada tem como elemento fundamental o contraditório. Tá bom? Não há necessidade de identidade de partes. O STJ já entendeu isso há muito tempo. Desde 2014, salvo engano, para ser mais exato. Então não há necessidade. Eu posso pegar uma prova de um determinado feito com as partes A e B e juntar num processo envolvendo as partes C e D. Não tem problema nenhum, não há necessidade de identidade de partes. Se a gente olhar para o 372, é claríssimo nesse sentido. O que eu tenho que ter só é contraditório lá, contraditório cá. Tá? Produção antecipada de provas, também, amigos, artigos 381, 382, 383. É muito importante que a gente lembre da produção antecipada de provas. Eu posso produzir uma prova antecipadamente, o juiz não exerce nenhum juízo de falar, eu posso ouvir uma testemunha? Pode, porque ela vai se mudar para o exterior? Pode. Eu posso produzir uma prova pericial antecipadamente? Pode, não tem problema algum. O juiz não vai emitir nenhum juízo de valor. A produção antecipada de provas é só como o próprio nome sugere, é para produzir uma prova antecipadamente. Ponto final. Ah, mas vai ser utilizada lá na frente? Não sei. Pode ser que eu produza uma prova antecipadamente sem caráter contencioso. E aí tem uma questão procedimental importantíssima no 382. Importantíssima. Uma questão procedimental porque diz o seguinte, se você fala que quer produzir aquela prova antecipadamente para usá-la lá na frente, o juiz é obrigado a citar os interessados. Para quê? Para que eles acompanhem a produção da prova. Por quê? Porque você vai usar lá na frente, então vamos estabelecer um contraditório agora. Não, Maurício, eu não quero. Eu vou produzir prova antecipadamente, mas não tem interesse nenhum, só para ter isso documentado. Ok. Aí o juiz não vai determinar, porque o 382 não fala isso. Parágrafo 1º, salvo engano, não fala isso. O juiz não vai determinar a citação de todos os interessados. Tá certo? Sobre provas eu trabalharia esses dois pontos. Claro, provas em espécie, prova testemunhal, né, pessoal? Prova pericial. Sempre é importante a gente fazer uma leiturazinha desses dois meios de prova. Né? Temos a ata notarial no 384, importantíssimo, aliás, que na verdade, hoje é um meio de prova típico, mas a ata notarial já foi um meio de prova atípico,
Por quê? Porque no CPC vigora o princípio, da atipicidade dos meios de prova. Só a gente olhar lá no 369, né? Nós temos os poderes instrutórios do juiz, no 370. No 371, o sistema do livre convencimento motivado. No 372, a prova emprestada. E por aí vai. Em termos de provas, eu ficaria nesse caminho. Tá bom, pessoal? Procedimentos especiais. Já estamos terminando, pessoal. Vou pedir mais uns 10 minutinhos para vocês, por Edu aqui também, de paciência. Só para a gente tentar passar todas as informações possíveis para vocês. Procedimentos especiais. De jurisdição contenciosa. Possessórias. Né? Quando a gente fala de possessórias, é importante a gente lembrar da fungibilidade das ações possessórias, né? Da natureza dúplice das ações possessórias, das espécies de ações possessórias, reintegração, manutenção, interdito proibitório. É sempre importante a gente lembrar também das possessórias envolvendo uma multidão. Hoje a gente tem isso disciplinado no nosso CPC, principalmente em razão dos movimentos sociais, né? Das invasões de terra pelos movimentos sociais. O MST é um movimento que caracteriza bem, né, essas invasões, né, que acabam ocorrendo. Por isso o legislador se preocupou em disciplinar isso também. Mas eu trabalharia monitória, viu, pessoal? Possessórias e monitória. E quando a gente fala de monitória, a gente lembra dos 700, 701 e 702. Não se esqueçam que hoje a gente tem positivado no nosso ordenamento, né, no artigo 700, parágrafo 6º, a possibilidade de ação monitória em face da Fazenda Pública, tá certo? E no 701, parágrafo 4º, 701, parágrafo 4º, até lembrando, né, que o meio que nós temos para nos defendermos numa ação monitória, que pode envolver obrigação de pagar, fazer, não fazer ou entregar, quando nós falamos de ação monitória, o meio de defesa chama-se embargos monitórios. Então, 701, parágrafo 4º, ele é claro em dizer o seguinte, que se for a Fazenda Pública ré numa ação monitória, até porque é cabível ação monitória em face da Fazenda Pública, por conta do 700, parágrafo 6º, o 701, parágrafo 4º diz, sendo ré a Fazenda Pública, e caso não sejam apresentados os embargos previstos no artigo 702, embargos monitórios, a gente vai aplicar a remessa necessária. A gente vai aplicar o disposto lá no artigo 496. Aliás, remessa necessária, nem preciso dizer, né, amigos? O 496, para quem quer ser um advogado público, o 496 é essencial. Agora a gente tem as limitações lá, né? Não temos remessa necessária, limitações graduadas, né? 1.500 salários mínimos. Né? Também não teremos remessa necessária quando a sentença estiver fundada, por exemplo, em precedentes, né? Lá no parágrafo 4º do 496, lembrando que a remessa necessária nada mais é do que uma condição de eficácia da sentença. Então, sendo ré a Fazenda Pública numa ação monitória, não apresentados os embargos previstos no 702, nós vamos então aplicar a remessa necessária em seguida, tá certo? Pessoal, finalizando, eu já falei de recursos para vocês, né, que a gente tem uma possibilidade muito grande de questões relacionadas a recursos. Muita gente pergunta, Maurício, e reclamação, já caiu? Pode cair? Pode, mas eu aposto em rescisória. Eu aposto em ação rescisória, artigo 966, com as hipóteses de rescindibilidade, prazo decadencial de 2 anos para o seu ajuizamento, né? A necessidade de recolhimento, né, de um determinado valor, quando você ajuiza uma rescisória, tudo isso a gente tem positivado ali no nosso ordenamento. Esse valor não pode exceder a 1.000 salários mínimos, né, a gente sabe muito bem. Mas enfim, pessoal, o último item, né, os 2 últimos itens que eu queria trabalhar com vocês. A gente já falou que cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública tem todo o seu regulamento positivado basicamente em 2 artigos, quando a gente fala de cumprimento de sentença envolvendo pagamento de quantia certa. 534 e 535. Edu, punha o 534 para nós, por favor. Obrigado. O 534, obrigado, Edu, diz assim, no cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o que tem que ser feito? A Fazenda Pública o exequente vai ter que apresentar um demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Trazendo o quê? Isso aqui, pessoal. Ó. São 6 itens, né? 6 incisos, perdão.
Se tiver pluralidade de exequentes, cada um dos exequentes vai ter que apresentar o seu próprio demonstrativo. Ah, Maurício, um não pode apresentar por todos? Não, a legislação é clara. Havendo pluralidade de exequentes, cada um deverá apresentar o seu próprio demonstrativo. E a gente aplica, se for o caso, o disposto no 113, parágrafos 1º e 2º. 113, parágrafos 1º e 2º, por acaso, né, vocês viram, não lembram, amigos? 113, parágrafos 1º e 2º, que tratam, são dispositivos que tratam do nosso querido litisconsórcio multitudinário, um excessivo número de litisconsortes facultativos, comprometendo a rápida solução do litígio, dificultando a defesa ou o cumprimento de sentença. E lembram daquela multa de 10%, prevista lá no 523? Essa multa não se aplica à fazenda pública. Tudo bem? 534 é importantíssimo. No 535, pessoal, eu quero só destacar para vocês o seguinte. Todas as vezes, aliás, a gente tem as matérias que podem ser apresentadas, né? No cumprimento de sentença envolvendo pagamento de quantia certa contra a fazenda, matérias que podem ser apresentadas pela fazenda quando ela impugna o cumprimento de sentença. Porque o meio de defesa típico no cumprimento de sentença é impugnação. O meio de defesa típico na execução de título extrajudicial são os embargos. Vocês sabem muito bem, não é? Se por acaso a fazenda pública alegar excesso de execução, ela tem que declarar de imediato o valor que se entende correto. Não é só ela, o particular também. Quando nós estivermos diante de cumprimento de sentença envolvendo pagamento de quantia certa ou execução de título extrajudicial. Então, se você impugna ou embarga como particular, alegando excesso de execução, você tem que indicar qual é o valor correto, adequado. Não é simplesmente falar, olha, o exequente quer levar mais do que ele faz jus. Né? Não é, tem que alegar, tem que mencionar qual é o valor que se entende correto. Para evitar um prolongamento desnecessário, né, daquela impugnação ou daqueles embargos. Tudo isso sob pena de não conhecimento, de rejeição preliminar da impugnação ou dos embargos. Isso se aplica também à fazenda pública, 535, parágrafo 2º. 535, parágrafo 2º. Só tem um detalhe, pessoal, só tem um detalhe. O que é que o STJ reconheceu recentemente se a fazenda pública alega excesso de execução, mas não traz o valor que ela entende como adequado? Porque ali fala, fazenda, se você está alegando excesso de execução, diga qual é o valor adequado, sob pena de rejeição da sua arguição. Edu, coloca na tela para nós, por favor. Obrigado, amigo. Olhem o que o STJ reconheceu, pessoal, relativamente recente, né? 6 de abril de 2021, pela segunda turma. A alegação da Fazenda Pública de excesso de execução, porque é uma das matérias que ela pode alegar, está lá no artigo 535. 535 do nosso CPC, né, 535, inciso 4. Essa alegação, sem a apresentação de memória de cálculos com a indicação do valor devido, não acarreta necessariamente o não conhecimento da arguição. Ou seja, Edu, tem que ser visto caso a caso, se vai ter prejuízo, se não vai. Esse é o entendimento da Fazenda Pública. A lei não diz isso. A lei não diz isso, tá certo? E, pessoal, também não se esqueçam, no 535, para a gente fechar cumprimento de sentença, no que diz respeito aos dois dispositivos, que às vezes a Fazenda pode não impugnar o cumprimento de sentença. Ou ela vai impugnar, mas a impugnação dela vai ser rejeitada. Não impugnando ou tendo as suas arguições rejeitadas, vai ser expedido, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando o disposto lá no artigo 100 da Constituição Federal. Tá bom? Precatório. E RPV, Maurício? Pois é. Por ordem do juiz, dirigida à autoridade, na pessoa de quem o ente público teria sido citado para o processo, vai ser feito, então, vai ser determinado, né, que se proceda ao pagamento de obrigação de pequeno valor,
RPV, que será realizado num prazo, esse prazo é de 2 meses, e esse prazo ele é contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial, de algum banco oficial, né? Mais próxima, essa agência da residência do exequente. Isso tudo está no 535, no seu parágrafo 3º, tá certo? Que mais que eu teria para falar de cumprimento de sentença, pessoal, que eu tinha separado aqui para vocês? Amigos, rapidamente. Medidas executivas atípicas, aquelas do 139, inciso 4. Elas são aplicáveis no âmbito das ações de improbidade administrativa. O STJ já reconheceu isso. Reconheceu em maio de 2021, maio deste ano, através da sua segunda turma, tá? É possível aplicar medidas executivas atípicas no âmbito das ações de improbidade administrativa, mas não se aplicam às execuções fiscais, tá? A segunda turma diz, aplica-se perfeitamente às ações de improbidade administrativa, e a primeira turma do STJ dizendo, olha, não se aplicam às execuções fiscais. Mas além disso, pessoal, queria dizer para vocês também o seguinte, é sempre importante a gente lembrar do tema 28, de repercussão geral, quando a gente fala de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, que diz respeito à expedição de precatório ou RPV em parcela incontroversa. Se não tiver controvérsia sobre determinada parcela, considerando o valor global, perfeitamente possível a expedição de precatório ou de RPV. Tema 28 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Aliás, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu por unanimidade, reconheceu a constitucionalidade da possibilidade de expedição de precatório ou de RPV para o pagamento da parcela incontroversa e autônoma da dívida judicial, mas também, claro, porque envolve fazenda pública, né, desde que a decisão quanto a esta parcela, né, ela seja definitiva, ou seja, ela tem que ter transitado em julgado. Tema 28 de repercussão geral no Supremo, pessoal. Memória de cálculos eu já tinha falado para vocês. Não se esqueçam da execução invertida, né, pessoal? Sempre é importante lembrar desse tema da execução invertida. Eu trouxe aqui, Edu, põe para a gente aquele slide com uma pequena explicação doutrinária, por favor, amigo. Muito obrigado, pessoal. Edu, muito obrigado. Pessoal, prometo que eu já estou terminando, né? Lembrem, sempre pode ter, quer dizer, sempre não, né? Às vezes, pode ter algum questionamento nesse sentido. A execução invertida, em palavras bem simples, né, significa o quê? Quando tiver uma decisão transitada em julgada, condenando a fazenda ao pagamento de uma quantia considerada como de pequeno valor, o próprio poder público, que é o devedor, né, porque ele vai ter que pagar o RPV, prepara uma planilha de cálculos com o valor que é devido, apresenta ao credor. Se o credor concordar, é feito o pagamento voluntário da obrigação, execução invertida. E aqui não tem condenação em honorários, também o STJ já reconheceu isso já há algum tempo, né? Execução de título extrajudicial, sempre lembrando do 910, envolvendo pagamento de quantia certa, a fazenda é citada, porque é execução para opor, querendo, né, opor embargos no prazo de 30 dias, e lembrando que nos embargos envolvendo execução de título extrajudicial, pagamento de quantia certa, né, contra a Fazenda Pública, nos embargos a Fazenda poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. Tá certo, meus amigos? Basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês. Uma última informação, prometo, pessoal. É importante a gente lembrar dos métodos de solução consensual dos conflitos. É uma aposta minha, tá bom? Lembrar da lei da arbitragem, né, da 9.307/96, artigo 3º também. É muito importante nos seus parágrafos, né? O artigo 3º fala do princípio da inafastabilidade do exercício da função jurisdicional, né, no CPC, o artigo 3º, mas ele tem nos seus parágrafos, né, nos seus parágrafos 2º e 3º, porque no primeiro fala que a arbitragem é permitida na forma da lei, por isso que eu citei a 9.307/96. Mas ele diz que todos os operadores do direito, basicamente, devem incentivar os métodos de solução consensual dos conflitos, parágrafos 2º e 3º do artigo 3º. Né? Lembrar da 13.140 de 2015, eu acho que vale bastante a pena, tá certo, pessoal?
Um outro ponto que eu queria falar, prometo que é o último, que eu gostaria de falar para vocês, né? O Supremo Tribunal Federal, quando a gente fala de limitações, né, de tutelas em face da Fazenda Pública, né, de tutelas provisórias, o Supremo Tribunal Federal ele tem um enunciado, né, uma súmula que é a 729, entendendo que as restrições à tutela provisória contra a Fazenda Pública não se aplicam às ações previdenciárias. Até no mesmo sentido, o artigo 3º da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública também, tá? Lei 12.153 de 2009. E agora eu fecho com uma última informação, que não é uma informação, tá bom? É um presente que eu quero dar para vocês, amigos. Se vocês quiserem, eu tenho, pensando na prova da Procuradoria do Estado do Mato Grosso do Sul, pensando lá na frente, eu tenho um arquivozinho com algumas questões de provas objetivas só sobre juizados especiais estaduais e da Fazenda Pública. 9.099 de 95, 12.153 de 2009. Se vocês quiserem esse arquivo, me escrevam, amigos, por favor, nos contatos que eu mencionei logo no início, eu terei o maior prazer do mundo em enviar para vocês, tá certo? Meus amigos, muito obrigado, eu extrapolei muito tempo, eu peço humildemente desculpas a vocês, ao Edu também, né? Agradeço demais a Chico, Léo, Renério, Yasmine, todos do Revisão PGE por essa oportunidade, que Deus abençoe muito o caminho de vocês, que vocês tenham todo o êxito do mundo, acreditem muito aí nesse trabalho que vocês estão desenvolvendo, que é sério e que é responsável. Toda a sorte do mundo, dia 19, estaremos firmes aí na torcida, para que na prova discursiva a gente também arrebente, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, até mais.